Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de identidade e funções, tá? Aqui nos tabuleiros semânticos. Beleza? Vou apresentar aqui algumas regras para identidade. Para funções a gente não vai ter nada de muito novo. O que eu falei no vídeo anterior sobre quantificadores continua valendo aqui. Ele já dá conta de falar sobre funções, tá? Então se você não viu esse vídeo, vou deixar um card aí e recomendo que você assista antes de ver esse daqui, tá? E para identidade, como os símbolos de identidade são símbolos que são símbolos lógicos, eles têm uma interpretação fixa, a gente vai precisar de regras para eles também. E como a gente viu na dedução natural, a gente precisa de duas regras, né? Uma para introduzir e outra para eliminar. E as regras vão ser as mesmas aqui, tá? Então a gente vai ter aqui uma regra de introdução e outra de eliminação da identidade. Beleza? A primeira, eu vou mostrar aqui que é a mais simples, talvez a mais simples de todas as regras que a gente viu, é da introdução da identidade. A gente diz basicamente que em qualquer lugar, de qualquer prova, de um tabuleiro semântico, em qualquer ramo que for, independentemente das premissas que tem anteriores ou de qualquer coisa que for, a gente pode inferir T é igual a T, tá? A única restrição aqui é que T é um termo fechado, beleza? A gente coloca aqui o símbolozinho da regra, né, que é um I e um igual, introdução da identidade. E essa restrição a gente precisa dela aqui porque a gente não trabalha com termos abertos aqui em lógica de primeira ordem, né? Se a gente tiver, por exemplo, x igual a x, a gente não pode fazer isso porque x é uma variável. E nessa fórmula aqui, que é uma fórmula bem formada, só que é uma fórmula aberta, né? O x é uma variável livre, não tem nenhum quantificador ligando ele aqui. Então, nada nos garante que esse x que está desse lado da identidade é o mesmo que esse x aqui, tá? Porque ele não tem nada dizendo que eles são o mesmo. Se a gente tivesse aqui um quantificador, né, existe um x tal que, aí sim, aí o que tiver dentro do escopo desse quantificador aqui se os x que estiverem aqui dentro se referem à mesma coisa. Mas se não tiver, não tem como saber. Por isso que a gente restringe isso aqui para termos fechados. Tá? A mesma coisa com função, né? Se a gente tiver aqui f de x, a gente não pode dizer que f de x é igual a, por exemplo, porque nesse caso aqui o x não está ligado a quantificador algum, né? Então ele é uma fórmula aberta e a gente só pode trabalhar com termos fechados, né? E fórmulas onde ocorrem termos abertos são abertas, tá? Mas enfim, essa restrição aqui não faz muito problema. E essa regra é extremamente intuitiva, né? Em qualquer momento a gente pode dizer que uma coisa é igual a si mesma, tá? E a gente usa essa regra aqui, pode parecer boba e trivial, mas a gente usa ela, eu vou mostrar aqui nesse vídeo, tá? E a outra regra que a gente tem é a de eliminação da identidade. Essa regra, na verdade, são duas, tá? Como eu vou mostrar aqui. Para dedução natural, ela também funciona de dois jeitos. Eu acho que eu não mostrei desse jeito no vídeo, não me lembro agora, mas eu vou mostrar aqui, tá? Então ela funciona da seguinte maneira. Se a gente tem uma fórmula alfa, onde ocorre um termo T1, e a gente tem que esse termo T1 ele é igual a um termo T2, disso aqui, dessas duas fórmulas aqui, a gente pode inferir essa fórmula alfa aqui de cima, só que no lugar de T1, a gente coloca T2, tá? E a outra formulação dela é muito parecida, tá? A premissa aqui é a mesma, a gente tem uma fórmula alfa, onde ocorre um termo fechado T1, só que aqui embaixo, em vez de T1 igual a T2, eu vou colocar T2 igual a T1, tá? E a conclusão que a gente obtém é a mesma, é essa fórmula alfa daqui de cima, porém, no lugar de T1, a gente coloca T2, tá? Por que tem essas duas regras aqui? Isso aqui é basicamente para mostrar que a relação de identidade é simétrica, tá? Porque aqui a gente tem que T1 igual a T2 e aqui a gente tem que T2 igual a T1. É óbvio que elas expressam a mesma coisa, né? Só que formalmente a gente precisa especificar isso. E a gente especifica isso usando esses dois espelhos aqui, né? Como se fosse a regra fosse um espelho da outra, mas é a mesma, tá? Da eliminação da identidade. E essa fórmula, essa regra aqui, ela funciona pelo seguinte, como que seria uma aplicação prática? Vamos supor que a gente tem aqui que PA, e a gente sabe que o A é igual ao B. E se alfa, abre parênteses T1, fecha parênteses aqui, né? Isso aqui significa uma fórmula alfa, por exemplo, essa fórmula aqui, P, onde ocorre um termo T1, né? No caso aqui, esse termo é o A. Tá? Então a gente tem uma fórmula onde ocorre um termo. Legal. E a gente tem também que esse termo, T1 aqui, que ocorre nessa fórmula de cima, a gente tem uma relação de identidade entre ele e outra coisa, que no caso é o termo T2. É o que a gente tem aqui embaixo, né? Então a gente tem aqui uma fórmula onde ocorre um termo, no caso aqui o termo A, e a gente está dizendo aqui nessa outra proposição que o A é igual ao B. Ué, se o A é igual ao B e o A é P, então se os dois são a mesma coisa, a gente pode inferir disso daqui que o B, que é a mesma coisa que o A, é P também. Então a gente pode inferir PB, né? Isso aqui basicamente está dizendo que se um indivíduo tem uma determinada propriedade e você sabe que esse indivíduo tem essa propriedade, então qualquer outro nome que você der para esse indivíduo vai se aplicar a essa propriedade também, né? Não o nome, mas como os dois nomes se referem ao mesmo indivíduo,
Se você fala uma coisa de um, você pode falar a mesma coisa do outro, né? Por exemplo, imagina que tem uma pessoa chamada Carlos Eduardo, tá? E o apelido dessa pessoa é Cadu. Então, essa pessoa tem dois nomes, né? Na verdade, a gente pode chamar ela de Carlos Eduardo ou pode chamar de Cadu. São dois nomes que se referem à mesma pessoa. Então, se a gente sabe que Carlos Eduardo é engenheiro, a gente está afirmando um predicado dele, né? A gente está dizendo que é um engenheiro, né? E isso se aplica ao ser, né? De Carlos Eduardo. Só que se a gente sabe que Carlos Eduardo é um engenheiro e a gente sabe que o Carlos Eduardo é o Cadu, né? É um outro nome para essa pessoa, é Cadu, então a gente sabe também que o Cadu é um engenheiro, né? Porque Cadu e Carlos Eduardo são a mesma pessoa. É basicamente isso que essa regra está dizendo, beleza? E eu vou mostrar aqui então algumas provas que a gente consegue fazer usando isso daí. Tem uma prova, vai ser, acho que é a primeira. Eu vou fazer logo ela primeiro aqui, que é uma fórmula muito interessante, que reflete basicamente essa propriedade aqui dessa regra da eliminação da identidade, tá? Isso aqui vai ser uma instância do que a gente chama de lei de Leibniz, tá? Eu vou fazer ainda um vídeo só sobre isso, mas eu vou mostrar aqui. Então a lei de Leibniz, ela diz o seguinte, tá? A correspondente dela aqui em lógica de primeira ordem diz que para todo x e para todo y, se a gente tem que o x é igual ao y, então a gente pode dizer que se a fórmula se o indivíduo x ele tem um determinado predicado P, e P aqui é um predicado qualquer, a gente vai ter que se x é P, então o y é P também, e vice-versa, tá? Então isso aqui é uma biimplicação, beleza? E o que basicamente essa fórmula está dizendo, como P aqui é um predicado qualquer, a gente poderia até, se fosse expressar isso aqui em lógica de primeira ordem, de segunda ordem, na verdade, a gente poderia colocar para todo P, né? Mas como é primeira, vamos deixar assim. Essa fórmula aqui está basicamente dizendo que se dois indivíduos são iguais, né? Se duas coisas são iguais, então tudo que uma coisa tem, a outra também tem. Todas as propriedades que uma coisa tem, a outra também tem. E isso é bastante óbvio, né? Mas é um teorema bem interessante aqui da lógica, e a gente consegue provar isso aqui usando o Tableau, tá? Então a primeira coisa que a gente faz é negar isso daqui, né? Sempre no Tableau a gente vai ter que negar o que a gente quer provar e mostrar que todos os ramos que se seguem nesse Tableau aqui vão se fechar, né? Todos eles vão ser contraditórios. Então, a gente tem aqui o quê? A gente tem uma fórmula que é universal e ela está negada, né? Então, pela regra da negação do universal, a gente pode afirmar a fórmula que está sob o escopo desse primeiro quantificador aqui, né? Que é essa fórmula aqui. Porém, a gente vai negar essa fórmula, que está entre parênteses verde aqui agora, e onde tiver x, a gente coloca uma constante que ainda não foi usada. Tá? E como não tem nenhuma constante ainda, a gente pode colocar qualquer uma. Então, a gente vai negar esse para todo y, blá blá blá, e onde tiver x eu vou colocar a, tá? Você pode colocar qualquer constante aí que você quiser, beleza? Acabamos aqui então com uma outra fórmula que também é a negação de um universal, tá? Então usamos essa primeira aqui, a gente aplica a mesma regra de novo, então agora a gente vai ter a negação da fórmula que está dentro do escopo desse quantificador aqui, que no caso é isso que eu estou circulando em verde agora. Então a gente vai negar essa fórmula, e onde tiver y, a gente vai colocar uma outra constante, que não foi usada, tá? Como o a já foi usado aqui e aqui, a gente precisa de uma outra constante, eu vou usar o b aqui, tá? Beleza? Então usamos essa outra fórmula aqui e acabamos agora com a negação de um condicional. Negação de condicional, a gente vai afirmar o antecedente, que é a igual a b, e a gente vai negar esse consequente aqui, tá? O consequente diz PA, C e somente PB, tá? A gente nega isso. Usamos essa fórmula, acabamos com essas duas. Essa fórmula aqui, ela é atômica, tá? Lembre-se que o símbolo de identidade, ele expressa uma relação, então é como se isso aqui fosse RAB, tá? A gente só usa esse símbolo aqui para deixar claro que é um símbolo lógico, tá? Se fosse RAB, poderia dar a entender que esse R aqui pode ter uma interpretação variável dependendo da estrutura e tudo mais, tá? Mas isso aqui é uma fórmula atômica, então aí agora que entra a regra que eu falei, né? Se fosse uma mera fórmula atômica, que nem RAB, apesar de elas serem fórmulas relacionais, né? Uma fórmula como a RAB, a gente não pode aplicar regra alguma a ela sozinha, né? Mas nessa fórmula aqui a gente pode, que no caso é a regra da eliminação da identidade, né? Mas vamos lá, vamos ver como é que a gente vai aplicar isso daqui. A gente tem aqui de novo não, né? Pela primeira vez aqui, a negação de um bicondicional. Então, negar um bicondicional, isso aqui vai bifurcar, né? Porque se essa fórmula aqui for verdadeira, isso quer dizer que tanto A quanto B são verdadeiros. Ou tanto A quanto B são falsos, né? Então a gente vai ter um ou aqui. Se a gente nega isso quer dizer que ou o A é verdadeiro, o PA é verdadeiro e o PB é falso, ou o PA é falso e o PB é verdadeiro. Então é o que a gente vai botar aqui, né? A gente vai ter, então, que uma das possibilidades para isso aqui ser falso é que PA é o caso e PB não é o caso. E a outra possibilidade é que PA não é o caso, né? E PB é o caso. Então usamos essa fórmula e agora a gente só tem fórmulas atômicas aqui. Como é que a gente faz agora? Agora sim a gente vai usar a regra da eliminação da identidade. Então, saca só. A gente tem aqui que PA é o caso. Só que olha só, a gente está dizendo que o A é igual ao B, né? Então se o PA é verdadeiro
e o A é igual ao B, então onde ocorrer o A nessa fórmula aqui, a gente pode substituir por B, né? Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter P, e no lugar de A, como o A é igual ao B, a gente coloca B. E aqui chegamos a uma contradição, tá vendo? A gente tem um par de literais aqui complementares, então a gente fechou esse ramo aqui. E agora, desse outro lado, a gente tem a mesma coisa, né? Só que a gente tem aqui não PA e PB. Então, se o A é igual ao B e a gente tem que o PB é verdadeiro, então a gente pode colocar aqui PB, né? Só que no lugar do B, como o B é igual ao A, a gente pega e substitui o B por A, né? Então a gente vai ter que PA é verdadeiro. E agora a gente tem aqui uma contradição. A gente tem não PA e PA é um par de literais complementares, então esse ramo se fecha, tá? E a gente poderia, em vez de colocar A e B aqui, a gente poderia trocar, né? No caso aqui eu coloquei PA, né? Eu peguei esse PB aqui e eu disse que o A é igual ao B, e aí eu fui substituir o B por A nesse PB. Só que eu poderia fazer de outro jeito. Eu poderia pegar essa fórmula aqui, ó, não PA, né? Repetir ela, não PA, só que no lugar do A eu pego e coloco o B, porque o A é igual ao B, como me diz essa fórmula aqui. E aí, de novo, eu teria aqui uma contradição, tá? Então você pode fazer dos dois jeitos, os dois estão certos. Nesse caso aqui não tem preferência nenhuma por um ou outro. Mas enfim, chegamos aqui a um tablô, usamos todas as fórmulas e chegamos a uma contradição em todos os ramos. Então, esse tablô se fechou. Isso quer dizer então que essa fórmula aqui de cima, né, que a gente tinha falado antes, ela é verdadeira em todas as estruturas. Não existe uma estrutura em que ela é falsa. Isso aqui é um teorema. Dá para provar isso aqui em dedução natural também. E é um resultado bem bacana, né? Então a gente tem que, se duas coisas são idênticas, tudo que se aplica a uma coisa também se aplica a outra. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui. E é bom, pessoal, se você não entendeu, tenta fazer você mesmo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Pausa quando eu colocar essa primeira fórmula, tenta resolver. E, enfim, vê aí depois se você conseguiu ou não. Se não conseguiu, deixa uma pergunta aí, enfim. Vamos tentar mostrar o seguinte, ó. Mostrar que se A é igual a B, se isso aqui é o caso, então PF de A implica em PF de B. Tá, vamos começar a usar a função aqui agora. Para a gente provar isso daqui, a primeira coisa que a gente faz é negar, né? Colocamos parênteses então e negamos. E isso aqui é uma sentença condicional, né? Então se a gente nega o condicional, a gente vai ter o antecedente, que no caso aqui é A igual a B, e a gente vai ter a negação do consequente. Então PF de A implica em PF de B. Usamos essa primeira fórmula aqui, obtivemos essas duas, né? E agora a gente tem aqui a negação de uma condicional de novo. Então a gente vai ter de novo aqui PF de A, que é o antecedente, né? E a gente vai ter negação do consequente, PF de B, tá? Usamos essa fórmula. E como é que a gente faz aqui agora? A gente tem três fórmulas aqui. Essas duas aqui são atômicas, né? Essa daqui é composta porque ela tem uma negação. Mas olha só que bacana, essas duas fórmulas aqui elas são bem parecidas, né? O que muda de uma para outra, além do sinal de negação? Se a gente olhar só para isso daqui, ó, o que muda de uma para outra? O termo que está aqui dentro, né? A gente tem um A em cima, né? E um B embaixo. Só que olha só, aqui em cima a gente está dizendo que o A é igual ao B. Então a gente pode usar essa regra da eliminação da identidade para fazer o seguinte, ó. Vamos pegar essa fórmula aqui, tá? PF de A, já que ela é verdadeira. A gente pode, já que a gente sabe que ela é verdadeira e a gente sabe que o A é igual ao B, a gente pode repetir essa fórmula, né? Então a gente vai ter aqui PF de A, só que em vez de colocar o A, se o A é igual ao B, então onde tiver A, nessa fórmula que eu circulei em verde agora, a gente pode colocar B, né? Porque eles são nomes para a mesma coisa, para o mesmo indivíduo. Então a gente pode vir aqui e colocar B, e olha só que bacana, acabamos de chegar em uma contradição, né? Então, rapidamente fechamos, esse aqui é o único ramo desse tablô, então esse tablô se fechou, né? Isso quer dizer então que essa fórmula daqui de cima, que está negada, né? Essa daqui é uma tautologia, né? Ela é uma fórmula válida em todas as estruturas, beleza? Então se você reparou aqui, né, a gente pode, só você se lembrar, cara, que isso aqui, ó, é um termo, tá? F de A, F de B, se fosse uma função binária, isso aqui ia funcionar também, tá? E sempre que você tiver uma fórmula, por mais complexa que ela seja, né, você pode ter, por exemplo, P de F, de G de A, e isso se aplicando no A de novo, tá? Então, isso aqui é um predicado, né? Isso aqui é um termo grandão, é uma função binária que recebe como primeiro parâmetro aqui o G de A, que é uma outra função sendo aplicada no A, e como segundo parâmetro o próprio A. Se a gente tem que o A é igual ao B, a gente pode inferir disso daqui essa fórmula grandona, né? A gente repete tudo, só que onde tiver A, a gente coloca B. Então a gente teria aqui G de B e B aqui, tá? E você poderia até não substituir todas as instâncias, você pode deixar isso aqui como A também, se você quiser, se for necessário em alguma prova, sei lá. Você pode deixar, porque A é igual a B, então tanto faz se você colocar A ou B aqui, tá? Vai de acordo aí com que de acordo com as necessidades aí da sua dedução e tudo mais, tá? Então fica aí esse exemplo, beleza? E mais um que a gente pode fazer aqui é o seguinte, isso aqui é um resultado interessante, ele vale até para matemática, ó. Se a gente tiver aqui que para todo x e para todo y
o x é igual a y, ou seja, para duas coisas quaisquer, se elas são iguais, então, dado uma função f qualquer, f de x é igual a f de y, tá? Isso aqui é uma fórmula de primeira ordem, e se você tratar dos domínios, se você tratar de um domínio dos números naturais, por exemplo, isso aqui é um teorema, tá? Você pode provar que para qualquer número natural e para qualquer função, por exemplo, a função soma, né? Aqui no caso é uma função unária, né? Mas isso vale para qualquer função. Por exemplo, o sucessor de um é igual ao sucessor de outro, né? Se a gente tratasse aqui da função sucessor. Isso é uma coisa bastante óbvia, né? Mas a gente consegue provar isso. E vamos fazer isso agora, então. Então vamos negar isso daqui. Estamos aqui então com a negação de uma fórmula universal. Aplicando a nossa regrinha, a gente pode negar essa fórmula que está dentro do escopo dela, né? Que é essa daqui, né? Então a gente nega essa fórmula que está entre o verde aqui, né? E onde tiver x, que é a variável desse quantificador, a gente coloca uma constante qualquer que não foi usada ainda. No caso, como nenhuma constante foi usada, eu vou usar o a, tá? Então a gente vai ter aqui que não é o caso que, para todo y, se a é igual a y, então f de a é igual a f de y, beleza? De novo aqui, vamos aplicar a mesma regra, vamos ficar então com, não é o caso que, se a é igual a b, então f de a é igual a f de b, tá? Então usamos essas duas fórmulas aqui. Temos agora aqui a negação de um condicional, né? Negar condicional, a gente vai ter que afirmar o antecedente, que é a igual a b, e vai ter que negar o consequente, né? O consequente diz que f de a é igual a f de b. Beleza? Usamos essa fórmula. E agora a gente vai usar aquela regrinha da introdução da identidade. Como que a gente vai fazer para que vai servir essa regra aqui? Porque é uma regra meio estranha, né? A gente pode inferir em qualquer lugar que a é igual a. Sim, e a gente vai precisar fazer isso aqui por causa do seguinte. A gente tem aqui a negação de uma fórmula que é uma identidade. Então, olha só, aqui está dizendo que f de a é igual a f de b, né? Só que a gente está negando isso. E a gente tem que o a é igual ao b. Então, olha só o que a gente pode fazer. A gente pode, usando a regra da introdução da identidade, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode dizer que que f de a é igual a f de a, né? Já que isso que está em verde aqui é um termo fechado. E isso que está em verde aqui é o mesmo termo fechado, né? Então, a gente pode introduzir essa fórmula aqui por essa regra. E agora, usando a regra da eliminação da identidade nessa fórmula e nessa daqui, a gente pode inferir o seguinte. Se a é igual a b, e a gente tem que não é o caso que o f de a é igual ao f de b, a gente pode repetir essa fórmula aqui, que está com a seta aqui agora, né? Então a gente repete ela. Só que, como o a é igual ao b, onde tiver a nessa fórmula aqui, a gente pode colocar b e vice-versa. Então, ó, onde está esse b aqui, eu vou tirar ele e vou colocar a, tá? Porque o a é igual ao b, porque é isso que essa fórmula aqui está nos dizendo. E aqui chegamos a uma contradição. A gente tem então aqui uma fórmula de identidade, f de a igual a f de a, e aqui embaixo a gente tem a negação dessa fórmula. A gente está dizendo que não é o caso que f de a é igual a f de a, tá? Isso aqui é contraditório, né? É um par de literais complementares, então a gente fechou esse tablô aqui. Então, essa fórmula daqui de cima que a gente negou, né? Se a gente tirar essa negação aqui, essa fórmula aqui é uma fórmula válida também, tá? E aí, como eu falei, se você tratasse aí de um domínio dos naturais, por exemplo, né? E no lugar do f você colocasse a função sucessor, por exemplo, você teria que, se dois números são idênticos, então o sucessor desses dois números também é idêntico, né? É óbvio, né? Se você tem, por exemplo, o 2 e, sei lá, o 4 menos 2, né? Isso aqui é um número, né? Como se fosse um termo. Isso aqui é um outro número, que é como se fosse um termo também, né? Aqui ele está pela relação, está sendo expresso por uma relação aqui de subtração, né? Mas a gente tem que o sucessor de 2 é igual ao sucessor de 4 menos 2. Por quê? Porque 4 menos 2 e 2 são a mesma coisa, né? Então é óbvio que a função aplicada a essas duas coisas vai dar o mesmo resultado, né? Tem uma frase do Wittgenstein, na verdade, que ele diz que não faz sentido você dizer que duas coisas são idênticas, porque se elas são idênticas, então elas não são duas coisas. Na verdade, a própria conjugação do verbo, né, são, nem faz sentido, porque é uma coisa só, né? Enfim, essas regras aqui são bastante simples, tá? Então, se você teve alguma dúvida aí, pode deixar no comentário que eu ajudo, eu respondo aí com o que eu souber. E a gente se vê no próximo vídeo.